para tarde de sábado, né? A gente sabe que no meio de correria, de trabalho, de movimento, isso, aquilo, outro, não é tão fácil estar aqui nesse momento disponível, justamente nessa correria, né? Cada um tem sua particularidade, tem pessoas que não têm condições de entrar, não tem internet, alguma coisa do tipo, a gente entende, super entende. E aí, nós iremos começar hoje com um conteúdo assim muito bom, né? Bem interessante da gente prestar atenção em vários detalhes, porque nós iremos falar sobre hipertensão arterial. Então, quem tiver com material aí em mãos, é só você pegar o livro de Saúde e seus Cuidados, abrir na página 48, certo? E no capítulo 10. Então, é o capítulo 10, página 48. Hoje nós iremos falar sobre hipertensão arterial. É um conteúdo, assim, bem interessante, porque a hipertensão é uma patologia que é bem comum no dia a dia de vocês, como cuidadores, e até mesmo sem ser cuidador, né? Nosso dia a dia mesmo, a gente vê muitas pessoas com hipertensão, e a gente sabe que a hipertensão, ela pode gerar alguns probleminhas mais à frente, né? Mais grave. Então, nós iremos conhecer um pouco mais de como prevenir, né? Quais são os cuidados que a gente deve ter com pacientes hipertensos, entre outros pontos aí. Mas antes de eu realmente entrar nesse conteúdo, a gente precisa revisar o nosso conteúdo que a gente aprendeu sobre o que, pessoas? Foi o que vocês lembram aí do nosso conteúdo passado. Juliana. Cli. E aí, o que é que a gente viu no conteúdo Diabetes, passado? professor. Diabetes. O que é que a gente falou tanto Diabetes, no tipo 1 conteúdo e tipo 2. passado sobre a diabetes? Lembra? Que tem a diabetes tipo 1 e tipo 2, né? Isso, exatamente. Que tem a diabetes tipo 1, tipo 2. A gente viu quais são as diferenças da diabetes tipo 1 para tipo 2. O que pode levar um ser humano a desenvolver a diabetes, né? Então a gente viu bastante coisas nesse sentido aí, né? De conhecer a doença, que doença é essa, como é que ela acontece no meu corpo e quais são os cuidados que a gente precisa ter. A gente falou exatamente sobre todos esses pontos no conteúdo passado. E hoje nós iremos aprender sobre a hipertensão. Então, nós iremos aprender o que é a hipertensão arterial, quais são os seus principais sintomas e cuidados. Então, a gente vai conhecer um pouco mais aí. A gente sabe que a hipertensão é uma patologia que acomete bastante pessoas, né? A gente tem uma porcentagem altíssima de pessoas acometidas aí com a hipertensão arterial. É tanto que nas unidades básicas tem o dia D, né? O dia só do hipertenso, para ter todo um acompanhamento, tanto com as medicações como consultas. Existem unidades básicas que têm um treinamento específico para os hipertensos, né? Prática de exercícios físicos, entre outras coisas, para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, já começo perguntando para vocês o que é hipertensão arterial. Assim que a gente lembra de hipertensão arterial, o que é? A gente já acha que é o quê? Na cabecinha de vocês, quando a gente fala de hipertensão, vocês pensam logo em quê? Podem falar. Pressão alta. Pressão alta, né? Já vem logo pressão alta na cabeça. Porque minha mãe... pressão alta, né? Não, professora, a pressão tá alta, pressão do sangue. Isso. Aí eu pergunto a você, por que a pressão tá alta? Por que nós podemos ter pressão alta? Menina. Aí é difícil. Já se perguntaram? Por que podemos ter? Acho devido a... Pode ser vários fatores. Isso. Pode ser da genética, né? Muito raro, mas pode acontecer. Através de tabagismo. Isso.
Má alimentação, eu acho também, né? Não, professora? Isso, muito Má bem. alimentação. Maioria das vezes, quando a gente pensa em pressão alta, a gente associa a sal, né? Sal. Excesso de sal. Mas tem outros fatores também, né? Tem, Eli, muito bem, exatamente. Tem todos esses que você citou e alguns outros mais. Quando a gente pensa em hipertensão, a gente já lembra de sal. É igual a diabetes. Quando a gente fala em diabetes, o primeiro momento que vem na nossa cabeça é o açúcar, né? Então, nós iremos conhecer que patologia é essa agora, né? O que realmente é a hipertensão? A gente sabe que hiper é aumento, né? Então, é aumento da tensão de uma artéria. Então, a gente já pode até dividir aí, né, toda essa nomenclatura para a gente começar a entender mais o que é a hipertensão arterial. E aí, nós temos essa informação aí, trazendo essa informação para a gente que diz o seguinte: a hipertensão arterial ou a pressão alta é uma doença crônica, certo? Caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores de pressão são, no mínimo, aí ou iguais a 140 por 190, né? Que é a famosa 14 por 9. A gente sabe que os nossos vasos sanguíneos, ele é como se fosse uma mangueira. Essas mangueiras de água que a gente de jardim, que a gente tem em casa para aguar as plantas. As mangueiras, ela tem, né, o vaso da gente é como se fosse uma mangueira. Ela tem o espaço abertinho, que é onde passa o sangue, né? E aí, o que a pressão faz? Quando a gente sabe que o paciente está com a pressão alta, alguma coisa está aumentando a pressão sanguínea dentro do vaso. Pode ser pelo quê? Pode ser por um estresse, né? O paciente está tão estressado que o vaso ele diminui o calibre e aí aumenta o movimento aí sanguíneo. A gente sabe que quando a gente quer aguar uma planta, a gente pode ligar no máximo, mas a água ela só vai até aquela determinada local. Mas quando eu quero que a água ela vá até mais longe, né, ela vá até a planta mais à frente, eu faço o quê? Coloco o dedo, não é isso? A gente coloca o dedo porque a gente aumenta o jato de água. É a mesma coisa dentro das nossas artérias, né? O vaso, ele tem o seu caminho, o sangue tem o seu caminho normal, ele anda normalzinho dentro do vaso sanguíneo. Mas se tiver uma placa de gordura no meio do vaso, já vai o quê? Atrapalhar o caminho do sangue passar normalmente. E aí vai fazer com que esse sangue aumente. Então, por isso que a gente fala que colesterol alto, pessoas obesas têm a facilidade de desenvolver a hipertensão arterial, né? Por causa justamente do excesso de gordura dentro do vaso. Espera aí que quem vai entrar agora é Sarinha. Deixa eu só permitir aqui a participação dela. Seja bem-vinda, Sarinha. Deixa ela se conectar aí com a gente. Não sei se ela tá me ouvindo. E aí, voltando para a hipertensão, né? O vaso, ele vai ter uma diminuição da luz. E aí vai fazer com que o sangue ele bata mais, ele alcance uma velocidade mais alta. E aí muitas vezes o seu coração vai bombear mais forte para fazer com que esse sangue chegue em todos os sistemas que está precisando, que necessita da nutrição sanguínea. Então, a gente sabe que a pressão alta ela faz com que o coração, né, tenha aí que exercer um esforço maior, né? Porque a gente precisa de sangue passando, circulando em todo o nosso corpo. Se tá diminuído ou se tá aumentado, às vezes não tá nutrindo direito, o coração ele vai fazer o quê? Trabalhar mais. Porque ele pensa assim, se não tá chegando com eficácia naquele local, é porque eu não tô trabalhando direito. Então, peraí, eu vou bombear. Porque a gente sabe que o nosso coração, ele é uma bomba que leva o sangue para todo o corpo.
Então, o esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente. Então, a maioria das vezes, de pessoas cardiopatas, né, podem ter pressão alta, justamente por causa desse excesso do trabalho do coração. A pessoa está com a pressão desregulada, né, desequilibrada, e o seu coração é que vai tentar compensar essa nutrição, porque ele está achando que é o trabalho dele que não está sendo aí eficaz, e aí começa a acelerar os batimentos, né, as contrações, para fazer com que o sangue chegue em todo o corpo. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, enfarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. Então a gente sabe que a pressão arterial ela não é só um número, né? Não é porque minha pressão está só 18 por 20 que é só a numeração. E eu não vou, isso não vai me levar a nada. E é o pensamento errado, porque a gente sabe que a pressão alta, ela pode estimular, ela é um fator de risco para outras patologias. Por isso que a gente precisa respeitar e estar sempre controlando os níveis da nossa pressão arterial, para que a gente não venha aí a irritar os outros sistemas, né? E aí fazer com que o coração não trabalhe direito, algum vaso importante no cérebro venha se romper, né? Ou qualquer coisa do tipo. No Brasil, a prevalência de hipertensão varia entre 22% a 44%. Indivíduos adultos, né? A partir dos 60 anos, o índice vai aumentando e, com o decorrer dos anos, também vai aumentando aí a porcentagem, a facilidade das pessoas desenvolverem aí a hipertensão. E aí vocês podem até se estar questionando, professora, hoje em dia existem muitos casos de pacientes hipertensos, né? Existem muitos casos. Não existe mais aquela coisa de hipertensão atinge só a terceira idade. Por que não? A gente sabe que hoje, cada vez mais, as pessoas jovens estão sendo hipertensos, né? E aí entra outros fatores, como Elionete citou no começo, o sedentarismo, a má alimentação, o estresse diário, né? O estresse mata, meu povo. Por isso que a gente precisa estar isenta, estar tranquila, né? Porque tudo isso contribui para prejudicar a nossa saúde. Juliana, quer falar alguma coisa? Libera o áudio. Juliana tá lanchando. Mulher, isso é a fome. Sei não, viu? Fome. Eu vi ela mexendo na boca, eu pensei que ela queria falar alguma coisa. Não, já tem Fica só entrando um boizinho lá na sala dela e trazendo um famosinho pra ela. mulher do céu, não pode vir, não. Respeita, não é meu marido. Sei não, viu? Então eu vou voltar. Eu vi ela mexendo a boca, eu pensei que ela queria falar alguma coisa, mas é que ela tá comendo. A senhora falou assim que estresse mata, né, meu povo? Aí eu digo, estresse mata não, professor. Mata, minha filha. O estresse pode estimular muito bem você desenvolver um infarto, né? E aí o infarto, se não correr logo, você pode morrer. Se for um infarto súbito, mal súbito, pronto. Aí que o negócio não vai dar certo mesmo. Então a gente precisa cuidar dos coração, né? Nós temos aí as causas da hipertensão, o que é que pode ser um fator para estimular uma pessoa a desenvolver a hipertensão arterial. Nós temos, como Elionete também falou, sobre a questão da predisposição genética. Se você tem pai, tem mãe que é hipertenso, você tem que ter muito cuidado para não desenvolver também a hipertensão arterial, né? E aí você tem que redobrar os cuidados com a sua saúde. Obesidade também estimula, o estresse também pode fazer você desenvolver aí a hipertensão, alimento não saudável e o excesso de sal também, né? A gente sabe que o excesso de sal irrita nosso sistema, inflama muitas vezes nossas células, né? Então, sal não é tão legal, não. Então, a gente precisa ter muito cuidado na quantidade que a gente está ingerindo. E é a mínima possível.
E os órgãos que também são afetados, como eu falei para vocês, tem muitas pessoas que acham que hipertensão é só a questão de um número que está sendo afetado. Às vezes tem uma pessoa que sente dor de cabecinha, né? Sente um mal-estarzinho e porque só é isso, e não é. Certo? Por quê? Porque a hipertensão ela é responsável por 40% dos infartos. 40% das pessoas que infartam, elas são hipertensas. 80% das pessoas que têm AVC, né, que desenvolvem um AVC, elas são hipertensas. E 25% dos casos de insuficiência renal, né, são por causa da hipertensão. Então a gente precisa manter os nossos níveis aí, né, da nossa pressão adequado para que o nosso corpo ele não venha se irritar e comece a sofrer grandes danos, né? Porque a gente sabe que o infarto é ruim, o AVC deixa sequelas terríveis, né? E a insuficiência renal é outra coisa que é muito complicada. Então a gente precisa prestar muita atenção, manter uma vida saudável e tentar sempre buscar o melhor para o paciente e para também com a vida de vocês. E aí nós temos os órgãos que são afetados, os olhos, o cérebro, o coração, os rins, as artérias, né? Os vasos sanguíneos são afetados extremamente por causa dessa pressão aumentada, né? Dessa hipertensão que fica correndo aí no corpo de vocês. E qual é o papel do cuidador? Né? Muitas vezes a gente pode perguntar, mas e aí, professor, eu vou fazer... o que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida desse paciente? Alguém trabalha com... tem alguém na família ou trabalha com algum hipertenso? Pode falar, tô esperando. Eu tenho, professora. Minha mãe E ela descobriu que diabeta. Ela descobriu que ela tinha hipertensão com quantos anos, Juliana? Ai, faz tanto tempo já. Ela tem o quê? 72. Eu acho uns 10 anos. Mais ou menos 70, né? Uhum. E aí, como é a vida dela? Ela consegue conviver muito bem com a hipertensão? Ela tem piques com frequência? Como é? A Deus, ela convive bem, ela toma os medicamentos, tudo é meio teimoso, né? Não quer fazer exercício, essas coisas, tudo coisa de idoso, né? Uhum. Mas, graças a Deus, é muito, assim, não sobe muito, não, só se ela tiver alguma preocupação, algum estresse, alguma coisa desse tipo. Mas só que, professora, ela tem muita dor de cabeça, é normal, ela tem muita dor de cabeça. Muita, não sabe assim, Normal não é, né? A gente sabe que dor de cabeça não é dor nenhuma no corpo é normal. Mas pela questão como ela é uma paciente hipertensa, a dor de cabeça com frequência que ela deve sentir é quando o nível de pressão dela está um pouco elevada, né? E aí quando ela está com a pressão alta, ela consegue sentir aí essas dores de cabeça, que é um dos sinais, né? Muitas vezes os pacientes, eles conseguem sentir, perceber que está com a pressão alta por causa justamente dessa dor que começa a sentir na cabeça. Mas tem que ter muito cuidado, tentar regular a alimentação. É muito importante fazer o exercício físico para auxiliar aí nesse cuidado, potencializar a questão dos cuidados, né? A alimentação dela é super tranquila, ela não tem problema com sal. Não, graças a Deus não. Assim, não tirou totalmente o sal, né? Mas ela não exagera não no sal, não. Mas ela reclama muito de dor de cabeça. Só isso, mas devido aos estresses que tem, né? Que tem como, aí ela... É verdade. Ela faz acompanhamento com postinho, ela pega o medicamento no postinho, Juliana? Faz o acompanhamento, pega o medicamento no posto, né? Ela pega na farmácia, né? Farmácia popular. Uhum. Ela pega o de diabetes, o de pressão, de colesterol, coração, que ela tem também. Eita, menina. E você, moça, tá se cuidando? Eu? Sim, porque lembra da predisposição genética que você
pode desenvolver com muito mais facilidade do que outra pessoa que não tem pais com hipertensão, Ah, tem que o pior é a cuidar. diabetes, professora, que ela é demais, viu? Sei Eu não. tenho o maior medo, porque assim, né? Ela tem e eu já é alterada. Eu não posso comer nadinha de açúcar, você já sobe. Olha aí, tá vendo? O bom, Mas a gente é teimoso, né? Fazer o quê? sei não. Gente, o bom é que hoje em dia, a parte assim, não boa porque doença não tem nada bom, né? Mas hoje em dia a saúde pública ela visa bastante os cuidados com o hipertenso. Como eu falei para vocês anteriormente, a unidade básica ela dá todo um suporte para o paciente hipertenso, né? A medicação é distribuída gratuitamente. É, algumas unidades básicas funcionam muito bem. A minha sogra, ela é hipertensa desde muito tempo, ela é jovem, mas ela é hipertensa desde muito tempo. E lá na UBS, próximo da casa dela, ela tem todo um acompanhamento muito bom. Né? Ela tem acompanhamento da equipe, ela faz exames periodicamente, tem educador físico que estimula a eles a estarem fazendo atividade física. Antes da pandemia, eles faziam 2 vezes por semana atividade lá na unidade básica mesmo de saúde. Então, hoje, a saúde pública, ela tenta visar e melhorar cada vez mais a vida dos pacientes que são hipertensos, né? Porque a gente sabe que a hipertensão pode levar a desenvolver outros problemas, como a gente viu, que eu falei anteriormente, como o AVC, como o infarto, e muitas vezes esses outros problemas que é desenvolvido vai trazer muito mais gasto para a economia pública, né? Porque a gente, se um paciente ele é ativo e ele desenvolve um AVC por causa da pressão alta, né? E aí esse paciente ele vai ficar com sequelas e não pode mais trabalhar. Vocês imaginem aí o gasto que vai ser para o governo de muitas vezes ter que aposentar aquele paciente por causa que ele é incapaz, ele não consegue mais trabalhar, não consegue gerar mais outra renda. Então, por isso que eles visam tanto a qualidade de vida das pessoas e buscam sempre estar dando todo o apoio para que o paciente hipertenso ele não venha sofrer aí, né, ainda mais com a questão da hipertensão, certo? Agora, o que é que falta na cabecinha das pessoas? Conscientização dos próprios pacientes buscar se, né? Quanto mais a gente diz, não é para ingerir tanto sal, os idosos, aí é que coloca sal na comida, né? Tem que fazer uma atividade física, nem que seja 30 minutos de caminhada. É o que eles fazem? Não querem. Então, essa questão, essa rejeição, esse próprio deles mesmo é que atrapalha, né? Mas a gente sabe que faremos de tudo para ajudar e melhorar cada vez mais a qualidade de vida deles. Sim, o que tiver no possível de vocês como cuidadores, familiares, etc., a gente precisa fazer. E aí o papel do cuidador no controle da pressão arterial, né? Então, o tratamento envolve os medicamentos e a modificação de estilo de vida. Se eu não mudo o meu estilo de vida, o medicamento vai ser como água, certo? A gente toma, mas não vai fazer muito efeito não. Do que adianta eu comer a comida ultra salgada, uma comida muito gordurosa, passar o dia todo na frente de uma televisão, né? E só tomar um remédio. Vai fazer efeito? Vamos colocar na balança aí, pesando tudo isso junto com o remédio. O remédio vai fazer de tudo, mas não vai ser tão eficaz como seria se ele mudasse o estilo de vida, né? Então, manter os níveis de pressão dentro da normalidade. 140/90 é o nível de normalidade para quem já é hipertenso. Porque a média para uma pessoa saudável é de 120/80, né? Associe os horários de tomar a medicação com atividades diárias, como refeição, hora de dormir ou de acordar. Mantenha os medicamentos em locais visíveis. Muitas vezes o paciente está com a pressão lá nas alturas porque esqueceu só de tomar um remédio. Então, não pode esquecer. A gente precisa ter muito cuidado aí com a administração das medicações. Providenciar sempre o medicamento com antecedência, fazer a lista de todos os medicamentos e deixá-lo visível,
Programar o celular na hora da medicação. Se você cuida do paciente só durante o dia, à noite ele tá sozinho. Então é bom a gente colocar ali, se ele toma naquele horário, para o celular despertar e ele lembrar de tomar essa medicação. Informar o médico sobre qualquer reação adversa. Paciente, faz tempo que tá tomando esse remédio, mas o remédio não tá mais fazendo efeito. Esse remédio precisa ser vocês, muitas vezes, ou a família, precisa passar essa informação para o médico, porque o médico vai rever se esse remédio ainda está fazendo algum efeito ou não, certo? Então, é tudo isso que a gente falou sobre os cuidados em praticar atividade física, manter a alimentação saudável, peso, sono, tudo isso gera aí resulta em uma melhor qualidade de vida. Então, nós temos aí um quadro que diz: cuide do seu coração, ele é muito importante. Exercite regularmente, faça com acompanhamento com o médico de rotina, mantenha uma boa higiene bucal, cuide da mente, né? Professora, é tão difícil não se estressar, mas a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa cuidar mente sã, corpo sã, né? Então a gente precisa estar sempre aí com a nossa mente sã. Consuma sal com moderação, tenha momentos de lazer e entretenimento. Eu falei para vocês que a vida não é só trabalho, a gente precisa ter um momento de lazer e de entretenimento. Controle da glicemia, faça uma dieta balanceada, controle o peso, controle o colesterol e beba muita água e vá ser feliz, porque isso vai resultar aí em momentos maravilhosos para a sua vida. Gente, eu tenho certeza que vocês aprenderam como aferir a pressão lá em nosso hoje de enfermagem. Então aqui eu trouxe essa ilustração só porque no material de vocês tem. Mas não se preocupem, porque a gente pode fazer uma prática a mais de aferir pressão quando a gente voltar, certo? Então, não se preocupe que a gente pode praticar ainda mais quando a gente voltar aí, para vocês estarem craques em aferir pressão. Nosso próximo conteúdo, nós iremos falar sobre depressão e transtorno bipolar. Um assunto muito importante, né? Vocês não podem perder de forma alguma, porque a gente vai trazer informações assim divinas, para que será acrescentada ainda mais no conhecimento de vocês, na carga de vocês como cuidadoras, certo? Deixo aqui a minha frase que diz o seguinte: algo só é impossível até que alguém duvide e resolva provar o contrário. Enquanto isso, tudo é possível. Se você quer realizar um sonho de se formar, de um emprego, de almejar, se você almeja um emprego, o que você quiser, né? Você é capaz de conseguir, você é capaz de conquistar. Porque daqui que uma pessoa prove que você não é capaz, é mais impossível a pessoa não conseguir provar do que você conseguir. Então, corra atrás dos seus sonhos, encham de coração de fé, de determinação, de foco, que a gente chega lá. E aí é o melhor lugar que a gente deveria estar, né? Quando a gente se sente realizada. Então é isso, meu povo. Liberei os áudios de vocês. Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa para acrescentar? Podem falar, podem ficar à vontade. E aí, Silene? Uma coisa que me chamou a atenção Diga. é que ela é uma doença silenciosa, né? Que tem gente que pode ter e nem perceber por ela ser assintomática. Exatamente, ali. Né? Não E é um dos problemas mais complicados, né? Porque a pessoa tá com a pressão alta e não tá sentindo nada. Ele tá jurando e abafando que tá bem e a pressão lá nas alturas, né? Foi uma das coisas que me chamou a atenção. Às vezes, quando o paciente ele vem sentir alguma coisa, a pressão já tá no limite. Que você diz assim, meu Deus, a pessoa ainda não infartou, né? Por isso que a gente precisa ter muito cuidado em estar sempre aferindo a pressão de um paciente quando ele é hipertenso. Porque às vezes ele não tá sentindo nada, mas quando a gente vai aferir 18, 19, eu já tive muitas dessas situações. Quando eu vou atender o idoso, a primeira coisa que eu vou verificar é a pressão dele. Se a pressão estiver alta, eu nem atendo, né? Porque a gente não vai fazer exercício, não vai movimentar o idoso com pressão alta. E às vezes eu chego, a pressão do idoso tá 18, Verdade. 20, e aí tem alguma coisa, nada, não tá sentindo nada, mas a pressão tá lá em cima.
Então a gente precisa ter muito cuidado e sempre que possível tá aferindo a pressão do paciente. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Sim, você tem alguma Eu ia coisa? perguntar Silene? assim, professora, se é mais perigoso a gente ir ou sem estar sentindo. É mais. Toda ajuda é perigosa, né? Toda ajuda é perigosa. Não tem como a gente medir. Mas a gente precisa estar. Por isso que precisa estar sempre verificando para ter a certeza como é que tá a pressão. Porque às vezes tá alto, você não tá sentindo. E aí aumenta até demais até você passar mal real, né? E aí você sempre verificando, mesmo sem sentir nada, às vezes é porque esqueceu do remédio, às vezes é por um estresse que teve, aí já vai fazendo alguma coisa para diminuir a pressão alta. Silene, e aí, Silene, alguma coisa para dizer? Alguma dúvida? Cli, Sarinha, tudo tranquilo? Professora, Oh, tem algum. Assim, porque minha mãe, assim, ela tá com dor de cabeça, ela tá com a pressão alta, ela vai com uma dipirona que ela acha que baixa. Tem algum, assim, fator, alguma coisa que é. Juliana, sobre essa questão, Que a dipirona baixa? sobre essa questão sobre dipirona, que dipirona baixa, Josineide queria entrar. Eu aceitei, não sei se ela entrou. Josineide, tá me ouvindo? Não. Sobre a questão da dipirona, Juliana, eu não sei lhe responder. Se baixa, se... O povo diz que a dipirona, ela já tem essa função de baixar a pressão, né? Mas eu não sei se em piques de pressão, tomar a dipirona vai baixar. Não sei lhe dizer. O mais importante é estar com a pressão alta com o seu remédio, o seu captopril, o remédio que você tiver para a sua pressão, mas ficar tomando outros tipos de remédio não é legal. A não ser que seja natural. Por exemplo, suco de maracujá com chuchu. É ótimo para baixar a pressão. É uma coisa natural, você toma, não faz mal e você consegue diminuir aí a normalizar a sua pressão arterial. Agora, dipirona, eu não sei lhe dizer qual é o efeito que pode ser feito. Tá bom. Josineide, minha filha, você chegou no final. Eu já estou aqui me despedindo das meninas. Acredita? E ela já tá com o áudio bloqueado e a câmera. Que pena, professora. Que pena. Pois foi. Tá secando ela. Mas mandem pro WhatsApp que eu vejo a aula no WhatsApp, tá bom? Pronto, a gente vai mandar sim. Segunda-feira as meninas vão disponibilizar tanto o vídeo como a atividade, viu? Pois tá Ótimo. certo, meninas. É Obrigada. isso o nosso conteúdo de hoje. Saudade de todas. Tchau, professora. Nosso próximo conteúdo, eu falei pra vocês, é sobre depressão, então vai ser um conteúdo muito maravilhoso. Espero todas vocês. Um super beijo no coração de todas vocês. Que Deus proteja a casa de vocês, né? A saúde de vocês, da família. Para que a gente volte logo, logo para nossa rotina de sábado de tarde, rindo e assistindo e trabalhando e tudo, né? Então, tchau, tchau. Beijo. Tchau. Verdade, pronto. Tá, bom final de semana pra todas. Tchau. Bom final de semana. Pra vocês também. Ah,